O tema da nossa escola aberta de hoje é O Brasil não foi colônia. O Brasil não foi colônia é o nome de uma conferência proferida pelo historiador paulista brasileiro Tito Livio Ferreira na Sociedade de Geografia de Lisboa em 27 de junho de 1967. O Brasil não foi colônia, longe de ser um título provocativo ou ingênuo, configura uma chamada de atenção lançada em meados do século XX por Tito Livio, que já na altura estava e ainda está na contramão da historiografia nacional, submetida a um pensamento marxista, que é um árduo defensor de uma história republicana anômala que privilegia as literaturas que se esmeram em desmontar a memória da monarquia portuguesa e, por conseguinte, do Brasil. Desafortunadamente, do outro lado do Atlântico, a historiografia nacional portuguesa enfrenta cenários de desmonte semelhante, embasados em fundamentos aparentemente distintos. As razões para isso são múltiplas, mas sustentadas numa hermenêutica positivista de saída arbitrária e reducionista, sustentáculo das literaturas de compromisso que preferem ignorar a interrogar, sem penetrar a alma autêntica da terra e dos homens em busca de sua verdadeira essência. A história do Brasil e de Portugal foi a mesma história até o século XIX. Esta é uma afirmação do poeta José Santiago Nodi, em palestra na Embaixada de Portugal, em Brasília, em julho de 2013. No mesmo sentido, afirma Jaime Cortesão na sua obra Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil, na página 405. Então, a história do Brasil e de Portugal foi a mesma história, até o século XIX, no sentido de que os hoje dois estados, Brasil e Portugal, faziam parte da mesma comunidade nacional. Assim, as investigações que cobrem todo esse período devem ser conduzidas investidas daquela porção de soberania que ultrapassa as fronteiras do Atlântico. Indo mais e além, é mistério inclusive considerar que, se a formação histórico, social, religiosa e político-administrativa de Portugal deita raízes na Galiza, berço da nobreza portuguesa, por conseguinte, tais raízes são transplantadas para o Brasil, de modo indireto ou de modo direto, e estão também aqui encarnadas. Assim, perpassam o eixo Galiza-Portugal-Brasil, que merece melhores estudos, incluso, sobretudo, os respectivos mitos fundadores, sem os quais a história de Portugal permanece como que lacrada à investigação. Sobre a gravidade do desmonte desta herança, adverte Arlindo Veiga dos Santos. O presente que nega o passado não terá futuro. Todos os séculos da história de uma nação são páginas de um só livro, de sorte que não se engrandece ou se enobrece uma nação subtraindo registros, caluniando sua fundação ou ajustando a história ao convencionado. O desconhecimento dessas lições é o sustentáculo do credo marxista, que é a mais influente força obscurantista da história contemporânea. Resulta desse cenário de falta de memória uma lamentável lacuna na história e na identidade de ambos os países, com graves prejuízos e repercussões para o futuro. Ciente disso, e ampliando horizontes na defesa da salvaguarda e da preservação, sem preconceitos, da história e identidade luso-brasileira, está certamente o pensamento de Tito Livio Ferreira. O Brasil não foi colônia? Conferência proferida na Sociedade de Geografia de Lisboa, constitui uma espécie de tese que perpassa duas obras do mesmo autor, que são A Ordem de Cristo e o Brasil, lançado pela Ibrasa em 1980, e História da Civilização Brasileira, lançado pela Gráfica Biblos em 1959. Essa última foi escrita em conjunto com seu irmão Manuel Rodrigues Ferreira. Afirma Luiz Tenório de Brito, no prefácio da História da Civilização Brasileira, o seguinte, abre aspas, até metade do século passado, a palavra colônia era desconhecida da história tricentenária da comunidade luso-brasileira.
Foram historiadores brasileiros que a introduziram nas suas obras. Porto Seguro à frente, Portugal jamais o fez. Fecha aspas. Porto Seguro aqui é precisamente o Visconde de Porto Seguro, Van Hagen, incumbido pelo imperador Dom Pedro II de fazer uma recolha documental. Portanto, são os próprios brasileiros que inauguram um tipo de anomalia histórica. Na elucidação dessa tese, os autores Tito Livio e Manuel Rodrigues Ferreira traçam os argumentos comprobatórios e afirmam, dentre outros dados, que dentro do universo de implicações da palavra colônia é necessário distinguir entre naturalidade e nacionalidade, mas que em fins do século XVIII não se confundia naturalidade com nacionalidade. Vamos mostrar o que o autor coloca. Uma colônia, por exemplo, é uma expressão político-administrativa que tem leis diferentes da lei da sua matriz, né? O que Tito Livio coloca é que o Brasil e Portugal nunca tiveram leis diferentes, sempre foram regidos pelas mesmas leis. E uma das coisas que coloca por tese, abaixo a tese de que o Brasil foi colônia, é precisamente a distinção entre naturalidade e nacionalidade. Vamos verificar o que ele coloca. Esse princípio jurídico da nacionalidade portuguesa dos brasileiros fora estatuído claramente em 1605 pelo Conselho das Índias, mais tarde o Conselho Ultramarino. Nessas condições, os portugueses de Portugal e os portugueses do Brasil não se julgam colonos porque não eram. Assim, os reinos de Portugal e Algarves, as províncias europeias e as de ultramar, inclusive o Estado do Brasil, componentes do Império Lusitano, governavam-se pelo corpo de leis disciplinares sobre o título Ordenações do Reino, dividido em 5 livros, que tratavam o primeiro das autoridades e tribunais, com os respectivos auxiliares, o segundo dos direitos dos soberanos, privilégios da Igreja e outras pessoas, o terceiro do processo civil, o quarto do direito privado e o quinto do direito penal e processo civil. Feita a separação política do Reino do Brasil e do Reino de Portugal, a parte da legislação civil portuguesa vigorou no Império do Brasil e na República até 1917, portanto, há 40 anos atrás, quando foi promulgado o Código Civil Brasileiro. Tito Livio, na obra O Brasil, a Ordem de Cristo e o Brasil, falando sobre a imigração de casais portugueses que vieram juntos com o padre Manuel da Nóbrega, afirma: todos são portugueses, com exceção de Aspicuelta Navarro, porque natural de Navarra, na Espanha. Até fins do século XVIII, não existia o princípio da nacionalidade instituído em 1792, com a proclamação da Primeira República Francesa. Nesse caso, o vassalo tinha apenas naturalidade e não nacionalidade, e se estivesse a serviço do rei de Portugal, era considerado português para todos os efeitos. O que o autor quer dizer é o seguinte: não se pode confundir nacionalidade com naturalidade. Nacionalidade é quando você tem a criação de uma nação. O Estado-nação só vai ser construído a partir de 1792. Portanto, havia a ideia de naturalidade. Quem nascia em Portugal, quem nascia no Brasil, quem nascia em qualquer outra província do Estado português, era português. E é isso que ele está colocando. Então, não havia legalmente diferença entre o indivíduo. É como todo indivíduo hoje, quando nasce no Brasil, independentemente dele nascer no Rio Grande do Sul, no Maranhão ou no Mato Grosso, ele nasce na cidade tal, não é? Mas a naturalidade, ele é natural do Brasil. É isso que vigorava na época de Portugal. Então não havia diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil. E não havia diferença dentro do esquema jurídico,
Portanto, a mesma lei que valia para o português de Portugal valia para o português que nasceu no Brasil, o brasileiro, né, que era português. Aqui é que entra um dos argumentos de que o Brasil foi colônia: a confusão jurídica entre naturalidade e nacionalidade. O autor alerta igualmente para a imprudência literária que faz confundir ou sobrepor o significado da palavra colônia à ideia de feitoria, com um sentido similar ao aplicado às colônias militares romanas. Novamente, Tito Livre fala o seguinte: de 1500 a 1532, os portugueses construíram feitorias na costa da província de Santa Cruz, para defender a terra dos piratas estrangeiros. Essas feitorias eram semelhantes às colônias militares estabelecidas pelos romanos como postos avançados no território conquistado. Nessas colônias militares romanas vigorava apenas o direito romano. Criado o município, o território era elevado à província romana, e ao lado do direito romano se formava o direito municipal, ou o direito público dos munícipes. Ora, em 1532, os portugueses criam o primeiro município lusitano instalado em São Vicente. São Vicente é o nome de São Paulo. As feitorias passam a fortalezas, perdem o sentido militar primitivo. E ao lado das ordenações do reino, onde se disciplinavam as leis desde Afonso V de Portugal, começa a surgir, de 1532 em diante, com o regime municipal luso-brasileiro, um código local para uso dos munícipes, para uso da terra. Assim, a obra de Tito Livre Ferreira, O Brasil Não Foi Colônia, vai ampliando o olhar sobre a forma de administração da coroa portuguesa. E Tito Livre apresenta, ao longo desta palestra e das obras que ele publica, inúmeras visões jurídicas, político-administrativas que de fato comprovam que o Brasil não foi colônia de Portugal, além de a palavra colônia nunca ter existido naquele contexto. O que existia era povoar, povoamento e povoadores. Portanto, colono, no sentido de escravo, também é uma anomalia dentro da história de Portugal. Portanto, esse diagnóstico jurídico pertencente à historiografia portuguesa é absolutamente necessário para que a gente consiga entender o dinamismo da atuação da coroa portuguesa e verificar, evidentemente, os seus acertos e os seus erros, mas o fato é que esta constitui uma matéria da mais alta relevância no estudo da história brasileira. Suprimi-la ou delegá-la ou falseá-la é uma forma bem eficaz de escamotear a história do Brasil e de manter os brasileiros na mais absoluta ignorância. Nós entendemos que é chegada a hora de quebrar esse silêncio. Até o próximo Escola Aberta.